aí Dedé Santana junto com a gente. Agora chegou a hora da gente bater um papo, falar de política. Ah, eu não gosto de política. Saiba que você é comandado por um político com quem mais entende do Ricardo, que é o Juliano Zimmer. E agora, no programa Café com Bala. Bom dia, Juliano. Ô, Juliano, lá no início, né, quando teve todas aquelas manifestações no 8 de janeiro, imediatamente alguns parlamentares pediram ali uma CPI, vamos investigar isso tudo certinho, porque tem caroço nesse angu, alguma coisa não está batendo, não está certo. Só que para nossa estranheza aqui, não é estranheza, né? Imediatamente o atual presidente imediatamente fez de tudo, absolutamente tudo, para não acontecer a CPI. Inclusive, deputados, como que funcionam as coisas da seguinte forma, o Juliano sabe bem disso. Deputados que foram lá e assinaram, eles foram assediados por esse atual governo, falando o seguinte, viu? Nós vamos ter um pacote de emendas extras. Retire a sua assinatura dessa CPI. Nós vamos mandar para os seus prefeitos, para a sua cidade, muitos recursos, se você retirar a sua assinatura dessa CPI. Agora, parece-me que eu vi ali o Randolph, mais um outro lá, não, porque nós queremos a CPI, porque agora nós queremos investigar. Mas já provou que eles estão até por aqui envolvido naqueles atos que eles chamavam de golpista. É isso mesmo, Juliano? Bom dia. Bom dia, Pedro Bala. Bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala nessa sexta-feira. Isso tudo aconteceu porque estourou aquela bomba em cima do ministro do GSI essa semana, né, o Gonçalves Dias. Mas vamos lá. Após a imprensa divulgar vídeos, a CNN, o canal de notícias aqui do Brasil, divulgou vídeos mostrando a participação do porque ele pediu demissão do cargo, né, do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, Gonçalves Dias. Ele estava participando das manifestações de 8 de janeiro, né, e aí agora com essa bomba estourando na imprensa mundial, os deputados do PT mudaram de opinião e estão pedindo, como você disse, a instalação da CPI do dia 8 de janeiro. Imagens das invasões do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro mostram claramente a omissão dos integrantes do GSI, que deveriam defender a casa presidencial, e junto com os participantes da manifestação, que se manifestaram de forma violenta, estava o general Gonçalves Dias, ministro do GSI. Ele estava dentro do Palácio do Planalto. Foram 160 horas de gravação registradas por 22 câmeras e nós vamos mostrar pouco mais de 2 minutos dessas gravações para que todos possam visualizar lá o ministro da GSI participando desses atos de violência. Coloca as imagens aí no ar com narração do jornalista da CNN. Uma das principais imagens registradas pelo Circuito de Segurança. O ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias, aparece na antessala do gabinete presidencial, já com a presença de manifestantes no local e depois da destruição. Você vai acompanhar agora como a invasão aconteceu. Às 2h55 da tarde, carros de apoio da polícia deixam uma das vias de acesso à Praça dos Três Poderes. Os homens que formavam uma barreira recuam em seguida. Às 3h01, o primeiro grupo invade o estacionamento do Palácio do Planalto. Seguranças formam um cordão de isolamento, só que há vários metros de distância. Na sequência, a porta principal é fechada. Homens do GSI presenciam quando invasores seguem para a área de trás do Planalto. Na entrada principal, um segurança do gabinete deixa o posto acompanhado de outros militares. Mais invasores entram pelo outro lado do palácio. Às 3h19, os militares saem da sala e em poucos minutos os invasores chegam e destroem o vidro. Com o circuito de segurança é possível observar que este primeiro grupo é mais agressivo. Uma mesa, o relógio e uma das câmeras são quebrados. Neste momento, outro grupo tenta arrumar o estrago, mas o relógio é derrubado novamente. Este homem quebra uma vidraça
e outro chama a atenção dele. Militares do GSI recolhem extintores e mastros e bandeiras. Eles tentam afastar alguns invasores. Em outro momento, os seguranças deixam mais um andar do prédio e o local é tomado. Na antessala do gabinete da presidência, aparecem ao mesmo tempo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, militares e invasores. Um capitão do exército, que seria integrante do GSI na época, também circula pelo Planalto. Ele abre uma porta. Os invasores o seguem e recebem água. O capitão não reage quando um homem pega um extintor de incêndio. Ele ainda cumprimenta e conversa com alguns invasores. Um militar do GSI também entrega água a um grupo. Às 4h29 da tarde, quase 1h30 depois do começo das invasões, o ministro do GSI aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele tenta abrir algumas portas e entra no gabinete presidencial. Em seguida, retorna e parece orientar os invasores. Eles caminham em direção à saída. Outros funcionários do GSI fazem o mesmo. Bom, está aí, né? Está claro, não preciso dizer muita coisa, que foi tudo uma armação. O ex-ministro do GSI estava no local, cumprimentou manifestantes que estavam agindo de forma violenta, deu água para eles, abriu para que entrassem, abriu para que saíssem, e tinha um outro grupo de manifestantes que não queriam violência e quebradeira, que mandaram os que estavam quebrando parar, levantaram o relógio que foi derrubado do chão, um deles. Ficou claro. Aí eu me lembro uma cena, um episódio que aconteceu em 1954, há 69 anos, né, o então chefe de segurança da guarda pessoal de Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época, em 1954, também se envolveu em um caso violento e grave, um caso criminoso. Ele foi acusado, o Gregório Fortunato, de ser mandante de um crime chamado Atentado da Rua Toneleiro, um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, que na época era oposição ferrenha a Getúlio Vargas. Esse episódio é muito parecido. E Getúlio Vargas não fez absolutamente nada com o que aconteceu lá envolvendo o Gregório Fortunato. Assim como o Lula. Esse Gonçalves Dias, general do GSI, ele fez o que fez, pediu demissão do cargo, simplesmente foi afastado do cargo. Ele foi convocado para comparecer no dia 8 de abril para dar explicações no Congresso Nacional, mandou um atestado sem pé nem cabeça, dizendo que ele estava impossibilitado de comparecer para fugir do interrogatório da audiência pública. E o Lula não fez nada como presidente, absolutamente nada. Quer dizer, afastou o ministro do cargo, porque ele foi afastado, porque ele pediu demissão. O presidente Lula já tratou de se livrar do envolvimento da armação dos seus próprios seguranças, dizendo, eu não sabia. O Lula disse somente essa frase, não sabia de nada. Exatamente a mesma alegação que ele fez nos tempos do mensalão, do seu primeiro governo, quando ele foi descoberto. Disse a mesma coisa, eu não sei de nada, não sabia de nada. Em 2005, o Lula repetiu essa frase sobre aquele esquema de corrupção que assolou a história política do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, na época do mensalão, condenou 25 réus em 2012. 12 já tiveram mandados de prisão expedidos, sendo que 11 ficaram presos. O Henrique Pisolato, do PT, aqui do Paraná, fugiu para a Itália. Após 7 anos de investigação e mais de 50 mil páginas de processo, com inquirição de cerca de 600 testemunhas lá no mensalão, incluindo peritos oficiais, conseguiram mapear o tamanho que era o mensalão. Esquema político de pagamento de propina a parlamentares da base do governo Lula. Na época houve uma CPI também, começaram com a CPI dos Correios, foi chamado o crime de Valério Dutra, todo esse esquema de corrupção. O Ministério Público diz ter sido comandado pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, braço direito de Lula na época, que desviou 101,6 milhões. Aí agora eles resolveram instalar a CPI. 2 petistas estão doidos para que a CPI saia. 2 deputados federais do PT, Lindenberg Farias, ex-senador do Rio de Janeiro, e José Guimarães,
que estavam no mesmo esquema do Mensalão em 2005. Por que eles querem instalar a CPI? No mínimo, eles querem pegar a presidência e a relatoria da CPI para comandar essa CPI e apagar as provas, tentar desvincular a imagem do presidente Lula de todas as acusações. Assim como fizeram com a CPI da Covid no Senado. Colocaram o senador lá, Omar Aziz, como presidente, e Renan Calheiros como relator, que era oposição ao Bolsonaro, para derrubar o Bolsonaro. O Lindenberg era um ex-cara pintado, aquele que participava das manifestações dos caras pintados na redemocratização de 1985. É um deputado em ascensão na época do Mensalão, em 2005, que queria aparecer na imprensa. O José Guimarães, logo depois, foi pego lá no aeroporto, junto com aquele assessor que levava dólares na cueca, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Aí, em 11 de agosto de 2005, vamos ligando os fatos, gente. 11 de agosto de 2005 tinha o depoimento marcado na CPI dos Correios, que o PT achava que controlava como ninguém aquela CPI, assim como quer fazer agora. Eles colocaram o senador Delcídio do Amaral na presidência da CPI, já que era uma CPI mista, envolvendo o Senado e a Câmara Federal. O deputado Osmar Serraglio, aqui do PMDB do Paraná, que era mais independente dentre os grupos do MDB que apoiavam o PT, ele ficou na relatoria da CPI. Naquela sessão iria depor uma senhora chamada Zilmar Fernandes, que era sócia do publicitário Duda Mendonça, o homem que levou o Lula ao governo em 2002 e construiu aquela bela campanha publicitária do Lula em 2002 que o deu a vitória, do Lula Paz e Amor, para quem não lembra. E tudo isso comandado por José Dirceu. Naquela altura, Marcos Valério foi revelado em uma entrevista por Roberto Jefferson em 5 de junho de 2005. A Brasília já era assombrada pelo Mensalão. E naquele dia foi feita a instalação da CPI dos Correios. Duda Mendonça apareceu no Congresso Nacional para dar um depoimento espontâneo, e aí os depoimentos aconteciam no Senado. Bem embaixo do local onde aconteciam os depoimentos da CPI, ficavam os documentos, todos os documentos da CPI do Mensalão. Duda Mendonça apareceu e deu um depoimento no lugar dessa sócia, que iria dar esse depoimento. Disse que os 11 milhões que o PT devia a ele era relativo à campanha de 2002 do Lula, foram pagos no exterior por meio de Caixa 2. Naquele dia, os amigos do Lula, que hoje querem a CPI do 8 de janeiro, José Guimarães e Lindenberg Farias, correram para a Câmara dos Deputados e choraram sem parar, porque descobriram que o PT praticava crimes e era um partido corrupto. Então agora, esse general Gonçalves Dias, quando era major, tenente-coronel, foi segurança do Lula pessoal durante os 2 mandados do Lula, entre 2003 e 2009. Gonçalves atuou como secretário de segurança da presidência da República, um homem próximo ao presidente. Na sequência, na gestão do governo Dilma Rousseff, ele foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional do Palácio do Planalto em 2012, quando atuava na 6ª Região Militar. Ele se envolveu em uma polêmica ao receber policiais grevistas na Bahia, sendo filmado recebendo um bolo de aniversário desses manifestantes, desses policiais. Então já é uma figura carimbada no meio político. A imprensa e o STF, com o pretexto de combaterem a fake news, tem mentido o tempo todo. Atormentam o Brasil com todo tipo de ilegalidade, medidas autoritárias, e a imprensa vem e apoia tudo que o STF está fazendo, e agora é em parceria com o governo federal. A imprensa vem apresentando que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe bolsonarista. Bolsonaro estava no exterior e nem aqui estava para se defender. Não se pratica um golpe de Estado sem apoio dos militares. E aí, agora surge o primeiro militar envolvido no dia 8 de janeiro do lado do Lula, o militar que é ligado ao Lula. Então o Supremo precisa mudar de postura imediatamente. E o Brasil não pode tolerar a prorrogação dessa violência institucional. As provas já estão aí, surgiram. E é apenas o começo, vem muito mais pela frente. O Brasil já está cansado de ditaduras e de parceria autoritária entre o executivo e o judiciário.
Agora, Pedro, está nas mãos do Legislativo e o povo brasileiro quer a solução para essa crise institucional que vivemos hoje. Vamos ver o que eles vão fazer. Eles são pagos para defender o povo no Congresso, têm obrigação de fazer isso. Pois é, Juliano, tem muitos detalhes aí a ser esclarecido. Lamentavelmente aqui eu já tenho um pouquinho de experiência, vai ser aprovada essa CPI agora. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores vai estar à frente de todas as principais comissões, ali frente dessa comissão, em que terminará em pizza também, infelizmente. Tem um sistema aqui no Brasil, aqui, que ele é muito... que protege esses caboclos, aí, esse sistema que eu quero dizer que é a mídia. Aquela imagem ali do cidadão derrubando o relógio, a Globo, o pessoal tinha essas imagens, Juliano. O pessoal tinha essas imagens. O porquê que esse pessoal não divulgou essas imagens antes? Eu te digo o porquê, Pedro. Sabe por quê? Para favorecer a narrativa deles. Não é isso também. Tem outro detalhe aqui importante para a gente levantar. A CNN é o braço direito do presidente americano Joe Biden, certo? Até então, até agora, o Joe Biden estava apoiando o Lula. Só que com a última viagem do Lula para a China, Joe Biden se virou contra o Lula. Por quê? Porque o Lula, com essa conversa de apoiar a guerra da Ucrânia, com essa ideia de apoiar a China na tomada do território do Taiwan, que eu falei na minha última participação, os Estados Unidos se virou contra o Lula. E aí o Biden mandou soltar essas imagens aqui no Brasil para prejudicar o Lula. Mais uma jogada política, viu, seu Pedro Bala? Então, com essa briga de Biden e Lula, tudo isso veio à tona.